Para mim, o que mais dá prazer é aprender. E a forma como eu aprendo é brincando. E a forma como eu expresso é através da dança. E esses jogos, essas formas de organizar a cena e essas fontes que me inspiram são coceirinhas na inteligência, né? São instigação para o pensamento. Então, nessa brincadeira de descascar a lâmina, tem embutida a ideia de usar o máximo do espaço. Quando parece que já não tem mais espaço para usar, você ainda encontra uma brecha para não desperdiçar nenhuma possibilidade de utilização do espaço. Eu tenho percebido que me interessa muito pensar sobre esse aproveitamento e a continuidade das formas e as transformações. Que essa brincadeira de cortar sem perder o fio é um exercício de dança praticamente. É uma maneira de aumentar a área, de aumentar as possibilidades de contato, ocupar as possibilidades do espaço, percorrer um caminho que revela formas imprevistas. A elaboração desse exercício e a conexão com a dança tem a ver mesmo com essa possibilidade caótica de ter um sistema imprevisível, aberto, que tem suas regras implícitas, mas não se pode prever o resultado exatamente, né? É uma forma de concretizar e de entender esse processo de criação em dança, de entender do que aquele movimento está falando. É um tipo de inspiração traduzida em imagem concreta em outro material, que no caso é o alumínio ou a casca da laranja. Fala de movimento, né? É um jogo de improviso, porque não tem nenhum caminho traçado, mas existe uma lógica que deve ser seguida, e essa lógica, esse exercício, propicia conhecimento. E é o prazer de aprender sobre como mexer no material, seguindo uma lógica, e perceber quais são os caminhos que aquele jogo te impõe. Esse é o prazer, né? Esses jogos, esses interesses já estavam na minha vida, já existiam, sem que eu soubesse que eles estavam tão próximos, que eles faziam parte do mesmo interesse. E o meu interesse de experimentar em movimento contínuo, retorcido, controlado, existia, e eu não tinha noção de que isso tem tanto a ver com essa brincadeira de cortar o alumínio ou de descascar a laranja sem perder o fio. No que eu gosto de fazer com a dança, esses jogos formais estão sempre presentes. Essa investigação que tem implícita uma regra lógica, um prazer investigativo, um prazer de experimentar o material, o movimento. Essas experiências revelam para mim situações que eu mesma não conhecia, como em Deslimites, que é um corpo em deslocamento, se embolando no chão. E essa embolação vem do prazer de mexer o corpo controladamente, retorcidamente, articulando, investigando possibilidades de articulação, novas possibilidades. E as articulações levadas ao máximo do seu aproveitamento, digamos assim, movidas em toda a sua amplitude de movimento, que é uma ideia que faz parte desse meu desejo pelo aproveitamento total de tudo, né? Do tempo, dos materiais, do guardanapo que eu uso para enxugar a boca, dos sentidos. E aproveitar todos os possíveis sentidos das palavras que se multiplicam. Quando as palavras se juntam com as outras, né? Elas cheias de sentido, e é o que a poesia faz. E é também por aí que, por esse prazer do aproveitamento total e das possibilidades de transformar-se continuamente, que entra a necessidade da poesia na minha vida. A poesia abre a possibilidade de enxergar os perfumes do sol, como diz Manuel de Barros. Desinventar objetos. Usar palavras que ainda não têm idioma. Manuel de Barros é um deformador do que está fixado, assentado. É um deformador da nossa visão cotidiana. Um cara que deforma em novos sentidos o que parecia já conhecido. E a gente é capaz de reconhecer, de repente, que o que parecia tão sólido, o que parecia tão sólido é cheio de maleabilidade, de flexibilidade, de ductibilidade e de possibilidades de reciclagem.
de ressignificação, de refazimento, como o corpo que se molda, que se adapta, que se sujeita, que é capaz de ficar parado diante de uma coisa até sê-lo. E além disso, a poesia de Manuel de Barros joga luz para o que estava invisível, desprezado, inútil, estragado, e faz a gente ver o que não era visível. É uma delícia, a delícia de mudar de ponto de vista, de aprender. Essa história de ficar bagunçando a percepção tem muito a ver com a arte, eu acho. E exige uma capacidade de desapego imensa, inclusive um desapego de vaidade mesmo, de se flagrar e se reconhecer diferente das próprias expectativas. Quando ele diz repetir, repetir até ficar diferente, e eu vejo um mosaico de Escher, eu entendo tudo de dança e eu entendo o que eu estou fazendo. Escher me alimenta e eu me alimento insaciavelmente dele, porque ele trata graficamente do que eu quero tratar com a dança. Ele faz o aproveitamento total do espaço, dos sentidos, ele faz a poesia das artes visuais, eu acho. Como eu aprendo vendo os desenhos desse cara, como me instiga, é um diálogo maravilhoso com que a inteligência estabelece com aqueles mundos que ele cria. Deslimites, essa brincadeira de experimentar caminhos, acontece o tempo todo, é esse o jogo. O movimento está inspirado nisso e está muito inspirado também no que existe de capoeira Angola em mim, que eu vejo e sempre vi. E encontrar caminhos, não desperdiçar, não perder o fio, não amassar, não deixar quebrar, não trincar, não deixar arestas, fazer o movimento sempre contínuo, aproveitando o máximo do espaço interno, do retorcimento e do invaginamento do corpo. E aí também está a ideia do infinito no espaço limitado, que eu vou me dando conta que se relaciona com tudo isso, que está em tudo que eu faço e me persegue mesmo essa ideia. Desdobrando, dividindo o máximo possível aquele espaço que parece que já não existe, mas ainda tem um espacinho a ser aproveitado ali dentro. É como o prazer de preencher uma mala completamente e ainda colocar mais alguma coisa, ou de fechar um circuito, de completar algo. Parece que já não dá mais, mas você ainda encontra por onde ir, uma brechinha. Conseguir afinar mais e tirar daquilo que é sólido, estático, uma possibilidade material que não estava prevista. E na verdade nem é tão estático e nem tão sólido, é como um fio de ouro ou um fio de açúcar, né? Tem ductibilidade. A vontade é de ter essa propriedade no corpo, de poder se esticar, é como se eu quisesse encontrar a ductibilidade em todas as matérias, né? Para pensar sobre como essas formas se transformam e continuar transformando. E uma das coisas que eu percebi que é meu interesse trabalhando com dança e com arte é a possibilidade de suspender a visão cotidiana, de transformar as maneiras de olhar. Essa é a revolução pretensa nessa arte que me interessa, assim, que eu gosto de fazer. Ser capaz de tirar quem vê do seu lugar comum e colocá-lo num outro lugar, de onde possa ver o que não via antes, outras coisas, né? Gerar o contato com a informação que não estava acessível, porque a percepção pré-estabelecida do mundo não permitia que se visse daquele ponto de vista. E esse deslocamento da posição de enxergar o mundo transforma a percepção, portanto, transforma o corpo e transforma o sentimento e pensamento, que afinal de contas são a mesma coisa, e gera mudanças.